Boa tarde, começando o programa Espaço Livre dessa terça-feira. Falta menos de um ano para que os eleitores brasileiros se dirijam às sessões eleitorais instaladas em 5.570 municípios do país para escolher os prefeitos e os vice-prefeitos de suas cidades, bem como os vereadores que atuarão nas casas legislativas municipais. As eleições municipais de 2020 são realizadas no dia 4 de outubro, em primeiro turno, e no dia 25 do mesmo mês, em segundo turno. Pela Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto no Brasil são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os jovens de 16 a 17 anos, para os idosos acima de 70 anos e para os analfabetos. Contudo, para votar, o eleitor deve estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Eu recebo no programa Espaço Livre de hoje também meus colegas de bancada, o jornalismo Cláudio Lopes e o Luciano Ariel. Boa tarde, sejam bem-vindos vocês dois. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. E nas eleições, Alexandre, nas eleições municipais, o processo eleitoral é presidido pelos juízes das zonas eleitorais em cada município. Eles serão responsáveis pelo registro das candidaturas, análise das prestações de contas, fiscalização da campanha eleitoral, cuidando de todos os atos necessários à eleição até a diplomação. O calendário eleitoral para as eleições 2020 será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, somente em meados de dezembro deste ano. Todavia, algumas datas importantes previstas na legislação eleitoral devem ser destacadas. Ok, Luciana. Uma informação que é importante a gente passar também, Alexandre, nesse programa de hoje, é que ninguém está fazendo aqui propaganda antecipada ou fora de época, né? Isso porque os partidos que pretendem lançar candidatos nas eleições de 2020, eles deverão estar com seus estatutos devidamente registrados no TSE até o dia 4 de abril do ano que vem, assim como os cidadãos que pretendem candidatar-se devem estar nesse mesmo prazo com o domicílio eleitoral na circunscrição na qual deseja concorrer e está também com a filiação deferida pelo partido, desde que o estatuto partidário não estabeleça aí um prazo superior. É informação importante também de se passar em relação às convenções partidárias. No período de 20 de julho a 5 de agosto, será permitida a realização de convenções partidárias destinadas a deliberar sobre a escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeitos e vereadores em cada município, sendo que os partidos somente poderão se coligar na eleição majoritária prefeitos e vice, sendo proibida a celebração de coligações nas eleições proporcionais, no caso de vereadores. Em relação ao registro de candidatos, os candidatos escolhidos pelos partidos nas convenções, é bom que se diga isso, porque muitas vezes uma pessoa tem a pretensão, mas vai depender da convenção, vai depender da aprovação do partido, das coligações também, tem que haver um entendimento entre todos os atores aí no processo eleitoral. Eles terão até o dia 15 de agosto de 2020 para registrarem suas candidaturas junto às zonas eleitorais dos municípios onde pretendem concorrer, Alexandre. Posso falar uma coisinha antes? E a gente também tem que ressaltar, tem que destacar aqui nesse programa que essas pessoas foram citadas. Essas pessoas que vão dar entrevistas aqui no decorrer dessas entrevistas com possíveis ou não candidatos, foram citadas por pessoas na rua, pessoas que nos ligaram, pessoas que nos pararam na rua, muitas vezes em rodinhas de conversa. Então, necessariamente, essas pessoas podem ser, como não podem ser. Pode ser que elas nunca venham a ser candidatos a prefeito de Ouro Fino, mas podem ser também que venham. Os nomes delas foram lembrados por pessoas que nos procuraram, que nos argumentaram e também que ligaram aqui na rádio, que foi feita uma pesquisa entre nós na rua sobre estas pessoas e eles nos citaram esses nomes. Lembrando então, né, gente, que a lista de nomes que nós temos aqui foi levantada pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora, pesquisando numa série de redes sociais, internet e também as pessoas que nos procuraram. Então, é uma lista de três cabeças que juntaram os nomes. Outra coisa que a gente tem que lembrar também, todas as entrevistas foram gravadas, nenhum possível candidato teve acesso à entrevista do outro, então tudo que vocês vão ouvir nos próximos dias com esses possíveis candidatos, eles não têm ideia nenhuma do que o outro gravou e nem quem é. Na verdade, os nomes que correm por aí são de domínio público, né? Então a grande maioria já sabe dos nomes que nós estamos comentando aqui. Alguns podem ser surpresa para algumas pessoas, mas são nomes que foram citados em algum momento, tá? E até que a gente fala assim, né? Eles são candidatos a candidatos dentro
da coligação, dentro do partido, dentro do grupo que eles fazem parte. Como a gente está em dezembro, pode ser que no ano que vem algum outro nome surja, né, que não esteja nesta lista, porque vai haver ainda as convenções dos partidos e tudo ainda vai ser acordado. Mas são as pessoas que a gente teve acesso a esses nomes. Mesmo porque é um direito democrático, né? Toda pessoa que vota, ela pode ser votada. Então, qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, se sentir tocada com a vontade, né, de ingressar na política, seja para vereador, para prefeito, tem toda a liberdade de fazê-lo. Eu acho que a lista que nós temos aqui atualmente, né, eu acredito, vocês dois viram obviamente, mas eu acredito que o prefeito está aqui, o próximo prefeito de Ouro Fino. A não ser que deu reviravolta, como o Cláudio falou, e uma pessoa resolve, eu quero ser candidato, nós não temos, ele nem se tocou ainda, e de repente é uma pessoa que todo mundo, eu quero votar nele, vai todo mundo para ele. É o caso do Zema, né? Que não aparecia, de repente, bom, né? Zema e Bolsonaro, né? Duas pessoas que surgiram assim do nada, o Bolsonaro era citado. Ele já era né? citado, ele já se dizia que ia ser candidato. Mas o Zema não, ninguém sabia do Zema, de repente o Zema veio e levou. Isso pode acontecer, inclusive na municipal. Nós temos aqui 19 nomes. 19 nomes e alguns, acho que o ouvinte ficar sabendo vai até, nossa, mas ele saiu. E todas essas pessoas foram contactadas, né? Sim, todos foram contactados. Exatamente. Né? Obviamente, teve gente que falou, não sou, né, obrigado, tal. Mas nós vamos contar quem realmente não é candidato lá no final, né? Depois da última entrevista, nós vamos contar de todos que não apareceram por aqui, por qual motivo. Deixar claro também, Alexandre, que partindo agora da apresentação dessa primeira entrevista, a gente não vai mais gravar nessa etapa com mais nenhuma pessoa. Nesse ano não. Pode ser que no ano que vem... No ano que vem pode ser que a gente refaça, né, esse formato do programa aí, incluindo repente, ou excluindo, né, também. De repente, já com nomes já confirmados, né? Exatamente. Porque com o passar dos dias agora, os partidos se reunindo, debatendo, escolhendo quem são os seus possíveis candidatos para registrar a candidatura, a gente já vai ter já um outro cenário. Mas aí já vai ser oficial, né? O que não ocorre nesse momento, que ainda não são os bastidores, são os murmurinhos da política. Né? Uma sondagem, isso mesmo, Cláudio. Uma sondagem da política. Então, não são necessariamente esses nomes, mas podem ser. Deixando claro, como não é uma entrevista regida pela legislação eleitoral, né? A gente se deu a liberdade, de repente, de fazer perguntas, de repente, um pouco divergentes para cada pessoa que esteve aqui gravando. Isso foi muito do perfil do entrevistado, foi se ele já teve vida pública ou não. Então, mudou-se um pouco, mas o teor da entrevista foi bem similar, tipo 80% para todos eles foi bem similar. Foi o que ele faria se ele realmente fosse eleito, em vários setores da vida pública. Tá? É bom você tocar nesse assunto, Alexandre, que a gente precisa esclarecer que as pesquisas de opinião pública, tipo essa que a gente está fazendo, elas são permitidas a qualquer tempo, desde que não haja aquele interesse de favorecimento, né? Então, esse tipo de pesquisa, de sondagem, ele é permitido. Agora, aquilo que você vai colocar no sentido de classificar quem tem mais, quem tem menos chance, quem tem mais aceitação, quem tem, né, ou quem tem menos, essa pesquisa, ela é regida realmente pela Justiça Eleitoral, até para não ferir aí a isonomia, né, e a disputa, né, não quebrar aí a questão da disputa. E outro detalhe também é que antes de cada entrevista está sendo filmado e sendo feito um sorteio do nome dos candidatos. Candidatos não, do nome das pessoas que foram citadas para que sejam divulgadas as entrevistas durante o programa. Uma coisa que precisa deixar claro também é que assim, alguns entrevistados, né, durante a entrevista a gente fala em pré-candidatura. Na verdade, é uma pré-candidatura dentro do grupo dele. Ele não é ainda um pré-candidato a prefeito, é uma pré-candidatura, porque acontece eu sou um pré-candidato. Ele é um pré-candidato a candidato. É um pré-pré. É um pré-pré, porque de repente a pessoa fala, mas não existe pré-candidato agora. Realmente não existe pré-candidato, de acordo com alguma entendimento aí. Mas ele é um pré-candidato a candidato dentro do grupo dele. Então nós temos grupos aí com 5 nomes que vão ter que escolher 2 dentro dos 5. Tem grupos com 4, grupos com 3. E esses sempre tem que escolher 2. Por quê? É um candidato a prefeito e um candidato a vice. Então nós temos aqui nomes que saíram aqui que provavelmente vão sair como vice. Gravaram como um possível candidato a prefeito, mas podem sair, né? Podem ou não. Podem sair apoiando um outro candidato. De repente, é um nome que nem está aqui. Pode sair a vereador, que a gente não sabe, dia de amanhã. Porque
Tudo isso tem um processo que é desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? Então a pessoa entra com o pedido, se houver algum impedimento legal em relação à candidatura, a pessoa muitas vezes não pode concorrer. Então existem algumas exigências, umas condições ali que faz parte do processo eleitoral e todo mundo sabe disso. Então nem sempre, né, uma pessoa tem uma candidatura já deferida num primeiro momento. Isso leva um tempo para poder a justiça realizar o trabalho dela. E já foi dito aqui, mas eu vou repetir. As entrevistas foram gravadas e nós não colocaremos outras entrevistas nesse bloco de entrevistas de futuros candidatos ou não à Prefeitura de Ouro Fino, né? É isso, Alexandre? Nós temos os nomes aqui que gravaram, nós temos os que não gravaram, obviamente. A gente vai informar quem são os que não gravaram lá no final, para, logicamente, a pessoa ficar esperando que se o nome que foi citado, que é um amigo dele, tá aqui, né? Se é ou não candidato. Se é ou não, né? Tem um nome aqui que todo mundo vai falar, não, mas ele, né? Eu tô doido para falar esse nome aqui. Então, o que acontece? Todos eles foram contatados, os que gravaram estão aqui. Obviamente, teve alguma pergunta desconfortável para alguns deles. E ressaltando também que o Alexandre Megali, que fará essa série, já fez, né? Só vai divulgar essa série de entrevistas a você, ouvinte. Então, você vai ter aí a presença do Espaço Livre todos os dias até o final, até o dia 31, dia 1º de janeiro, com o Alexandre Megali e os entrevistados que a população nos deu nomes que poderiam ser candidatos a prefeito. Vamos aos nomes, Cláudio Lopes? Vamos lá. Eu quero falar eu quero pular a ordem alfabética aqui, que eu quero falar um em primeiro, posso? O nome que surgiu pra gente aqui, até que foi um susto de repente, né? Foi o seu, Cláudio Lopes. Aí, você quer falar já? Se você não quer deixar pro final também? Quer deixar pro final? Então o Cláudio também vai falar no final. Eu fico lisonjeado de ter o nome citado nas redes sociais aí, por algumas pessoas, mas eu prefiro deixar pro final. Silenciar por enquanto. Certo. Então, gente, no final da série, vocês vão saber se o Cláudio é candidato a prefeito de Ouro Fino ou um possível candidato ou não, já que ele foi citado. Mas nós vamos lá com a lista, eu vou falar devagar e nós não vamos falar se é bom ou se é ruim, lógico que de maneira nenhuma, mas a gente vai falar o que a pessoa faz para quem está lá fora, de repente não sabe quem é, se localizar. Pode ser? Então, vai lá. Primeiro nome, seguindo a ordem alfabética, é o Anésio Vieira Júnior. O Anésio, para quem não sabe, trabalhou na prefeitura e hoje trabalha com pintura residencial. Trabalhou no setor de obras, né? Também já trabalhou em lojas aqui em Ouro Fino, que eu tive informações, né? Mas ele também trabalhou algum tempo nesta gestão do Dr. Maurício, na gestão anterior, né? Como parte do setor de obras da prefeitura. O outro nome que surgiu pra gente aqui, né? Antônio Carlos Francelli. Francelli já tem muitos anos que ele atua na vida pública, né? Ele já foi secretário de governo, é vereador atualmente, é uma pessoa bastante conhecida também, já atuou na área da ação comunitária por várias vezes, está sempre envolvido aqui nos eventos da cidade de Ouro Fino, é uma pessoa bastante conhecida. Assim. Assessoria, né, de partidos. Assessoria de partidos, então é uma pessoa bem conhecida. Outro nome é Antônio Benedito Salgueiro Miguel, o Toninho Miguel, genro do prefeito. Isso. Atua hoje na prefeitura, né, como coordenador de administração, planejamento, advogado. Assim, advogado foi também. Presidente do Montanhense. Sim, foi muito citado nessa pesquisa, por sinal. Exatamente. O próximo nome é o Aparecido Nogueira de Sá, o Cidinho. Cidinho já foi vereador. Foi prefeito por um período, foi por né? 4 meses, ele assumiu por 4 meses. Vacância, ele assumiu aí durante uns meses a prefeitura de Ouro Fino. Outro nome que surgiu também pra gente, do Aristides Donizete Lopes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Sim, como presidente, né, ele é muito querido pelas pessoas, né, como presidente do sindicato, muito conhecido na zona rural pelos trabalhadores, e foi um nome realmente que também foi citado para nós. O próximo nome é o Bruno Zuccarelli. Bruno Zuccarelli já tem uma experiência também na política, já foi vereador, né? Hoje é o atual diretor do Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Ouro Fino e já manifestou realmente, né, esse interesse. Sim. Seguindo a ordem alfabética, Carlos Roberto Rocha, o Cal Rocha. Cal Rocha hoje é comerciante, mas já ocupou também cargo de comissão na prefeitura, cargo de confiança na prefeitura, também na gestão aqui do Dr. Maurício, e também já assessorou alguns deputados estaduais e federais.
que eu vou me resguardar de não citar o nome, até para não fazer propaganda gratuitamente para os deputados. O próximo nome é do Cláudio Lopes, quem jornalista. Será Cláudio Lopes? Foi citado em redes sociais, né, Alexandre? Foi citado em redes sociais, daí, uma polêmica que houve um tempo atrás, o nome do Cláudio foi citado como possível candidato a prefeito de Ouro Fino, jornalista, um dos fundadores do Informativo Difusora, já atuou na Prefeitura Municipal como assessor de comunicação por 3 mandatos? Foram 3 mandatos. 3 E mandatos. um homem muito ligado na política de Ouro Fino. Antenado, por cima. Antenado. O próximo nome é Fernando Oliveira, proprietário da Macol. Fernando já teve uma experiência também de disputar a eleição, na época, junto com o José Américo Butti, né, compôs chapa também, e o nome dele, em todas as eleições, praticamente aparece o nome também do Fernando. É uma pessoa muito querida na cidade, nós estamos aqui manifestando preferência por ninguém, mas é uma pessoa bastante querida, bastante respeitada também, uma pessoa... Na verdade, a gente está constatando fatos, né? Fatos, não está manifestando. O próximo nome foi o do Henrique Rossi Wolff, atual vice-prefeito, que já está no cargo de vice-prefeito. Foi vice-prefeito já várias. Foi também vice-prefeito no Cacau, né? E agora Dr. Maurício primeiro e segunda, né? Primeiro e segundo mandato. Ele atua como engenheiro responsável também pelas obras, né? Do setor de obras da prefeitura. Até porque por força da lei eleitoral, ele não tem mais o direito de disputar como vice-prefeito. Ou sai como prefeito ou não sai. Ou sai como prefeito ou vereador, mas como vice-prefeito ele não pode continuar mais, porque a legislação eleitoral ela é bem rigorosa nesse ponto. José Maria de Paula, atual presidente da Câmara de Ouro Fino, é outro nome que apareceu aqui. José Maria de Paula é o nosso atual presidente da Câmara, uma pessoa também bastante conhecida, né? É da base de apoio também do prefeito Maurício, hoje na Câmara Municipal, e já chegou sim a ser ventilado o nome dele, como muito bem lembrado. Eu acabei pulando aqui, mas vamos voltar. O Zé Américo Butti, o Baratão, foi citado. Atualmente é o único que já foi prefeito, né, dos que foram citados. Exerceu 2 mandatos, né? E o Baratão, ele é sempre lembrado pela população, né? Como eu falei que o Tony Miguel foi uma pessoa que foi muito citada, o Baratão também foi muito citado como uma possível pessoa que poderia reassumir a prefeitura. No caso do Toninho assumir, o Baratão seria reassumir a prefeitura de Ouro Fino. Lembrando também que todos esses nomes são de pessoas muito conhecidas e muito queridas por várias alas aqui de Ouro Fino, né? A gente falou que o Fernando é uma pessoa querida, mas os outros também são pessoas assim, de nome dentro da cidade. O próximo nome que está aqui na nossa listagem é do Juliano Rastelli, empresário na área de internet. O Juliano Rastelli é um empresário aqui de Ouro Fino, é muito querido por várias pessoas, também tem a parte aí das igrejas evangélicas, muitas pessoas esportistas que já foram ajudados por ele, então ele também foi muito citado nesta lista que nós recebemos. Márcio Daniel Egídio, é o próximo nome aqui. O Daniel Egídio está em mais um mandato, né, de vereador. Ele sempre na Câmara Municipal ele tem uma postura muito firme, muito decisiva. Então era natural que o nome dele fosse surgir, sim, até por conta da população querer se sentir representada. Quando o vereador faz o pronunciamento, o deputado, né, a população quer se ouvir através do seu representante. E ele tem feito isso assim, com bastante convicção na Câmara. E ele disse que não vai ser mais candidato a vereador, né? Exatamente. Ele já chegou a manifestar isso plenário, publicamente, né? Publicamente nas redes sociais. Como outros nomes aqui já afirmaram que vão ser candidatos. Otávio Miranda Junqueira, atual provedor da Santa Casa de Ouro Fino, é outro nome que apareceu pra gente. Há muito tempo o nome do Otávio é citado como um possível candidato, né? Nós não sabemos se nesta eleição realmente ele será esse candidato, né? Mas ele já foi citado várias vezes. Ele está à frente do grupo SOS-MG, né? Ser um dos integrantes e que se manifesta muito, e também a Santa Casa. Então, é uma pessoa que está aí na comunidade destacado, de certa forma destacado, por isso também ele foi citado. E é curioso a gente falar também, porque desde que entramos no mundo digital, no mundo da internet, aquilo que você faz de ruim ganha uma dimensão gigantesca. E o que você faz de bom também ganha dimensão. Muitas vezes nem sempre, né, com a mesma intensidade. Então, a maioria desses nomes, essas pessoas têm alguma ação, alguma atividade para se projetar, para aparecer, para ter o nome citado aí, né? Vamos continuar com a listagem aqui. Paulo Afonso Pereira.
empresário, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro Fino. Acho que está pela terceira vez como presidente da associação, né? E com essas atividades que a associação teve nos últimos anos, a Uniacia, que foi construída, agora o Teatro de Arena, as paradas de Natal que se firmaram na gestão dele, era óbvio que o nome dele também seria citado como um possível administrador do município. Próximo nome, Rafael Francisco da Silva. Então, Rafael, a gente tem acompanhado o trabalho dele através da Câmara Municipal, assim como o Daniel, ele tem sempre uma postura também bastante defensiva em relação à população de Ouro Fino. E os discursos que ele normalmente faz na tribuna acabam indo de encontro àquilo que eu disse, como se fosse a voz da população questionando questões na área da saúde, na área da educação, na área da geração de empregos. Então, quando levanta uma bandeira, é óbvio, né, que a pessoa, ela chama para ela os holofotes. É uma coisa natural do processo, né, político. O último nome que apareceu pra gente, né, essa listagem que nós fizemos, essa sondagem, foi do Telmo Godinho de Oliveira. O Telmo é uma pessoa, assim, que não tem quem não goste do Telmo. É uma pessoa que eu acho que todo mundo gosta dele, é uma pessoa que chega, é acessível, ele é manso ao falar, mas ele tem uma postura também forte naquilo que ele acredita. Então, também, como presidente do sindicato rural, esse no caso patronal, era também natural que o nome dele fosse citado. Ele tem também o lado dele mais espiritualista, né, mais espiritual, que ele também coordena aí com tratamentos, com curas. Então, muitas pessoas que são gratas a ele, e natural que o nome dele também fosse citado. Bom, esses são os nomes que nós levantamos. São 19 nomes. O sorteio, o primeiro programa saiu do Daniel Borracheiro. Então, o Márcio Daniel Gide é o nosso primeiro entrevistado. Nessa quarta-feira você vai conferir o que o Daniel Borracheiro tem para falar para o ouvinte da difusora. Cláudio Lopes, suas considerações finais? Então, é importante que a gente fale também que a abertura do programa aqui, a gente passou algumas informações que foram levantadas através do site do TSE e também do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. As informações que passamos aqui logo no comecinho do programa. Curioso aí, Alexandre, é que o nosso eleitorado aqui da zona eleitoral de Ouro Fino já está em 24.660. Então, é um eleitorado muito grande aqui na zona eleitoral de Ouro Fino. Então, a gente acredita que vai ter voto para todo mundo. E ainda, vai ter ainda aqui na parte mundo, rural, né? também, né, nós temos um contingente rural muito grande, né? A muito população que aí, mora entendeu? na zona rural. A seara é muito grande. Vamos ver se eles vão colher com vontade, né? Os dados aí da população estimada de Ouro Fino nesse ano de 2019 é de 33.639 pessoas. O último censo feito em 2010 apontou aí para 31.568 pessoas. Então, seja quem for que for assumir a prefeitura, vai ter uma responsabilidade muito grande, que é realmente administrar o município, que vem crescendo, sim, em termos de população. E as demandas também vão aumentando, né? Quanto mais certeza. População, você vai precisar de uma estrutura de saúde, de educação, de moradia, de emprego. De trabalho, de né? trabalho. Então, eu acho que a pessoa tem que se focar realmente num projeto para Ouro Fino. Luciana, suas considerações finais? Eu espero que os ouvintes gostem. Se vocês tiverem sugestões de outros nomes, podem nos dar, mas não serão inseridos neste programa especial de fim de ano com os prováveis políticos, né? O ser humano, Alexandre, é político por natureza. Então não tem como você falar que nós não somos políticos. O Alexandre é, a Luciana é, o Cláudio Lopes é, todo mundo aqui na difusora tá dentro da casa da porque gente, né? nós somos todos políticos. Cabe a nós a responsabilidade pelo dia de amanhã e pelos nossos atos. Então nós temos também que conviver com pessoas. Então todos são políticos. Por uma coisa ou outra, você é político. Não tem como tirar isso da sua vida. Então, espero que essas pessoas possam contribuir de alguma forma para você aí que está ouvindo, alguma coisa que essas pessoas disserem que seja bom para vocês e que também gere outros candidatos. Quem sabe o ano que vem a gente tem uma lista grande de futuros candidatos a prefeito, ou não. De repente surgem só 2 cabeças. Mas se forem várias, os votos vão dissolver. Como o Cláudio falou, vão ter votos para vários. O que vai diferenciar, talvez, vai ser a rejeição. A rejeição que o eleitor possa ter em alguém que seja um futuro candidato. Isso pode ser um fator decisivo, mas também pode fracionar esses votos e de repente surgir um prefeito para Ouro Fino no próximo ano que ninguém esperasse, porque com a fração de votos, alguém pode surgir ganhador numa futura eleição. Então a gente não sabe o dia de amanhã, nós estamos aqui como jornalista fazendo a nossa parte em divulgar os nomes que nós recebemos. Bom, vamos lá, né? Eu acho que nós temos 19 nomes. Eu acredito ainda que o futuro prefeito
está nessa listagem. Mas vai que eu estou errado, né? Então vamos Seria esperar legal para ver. se a gente pudesse agora, sem entrar no mérito, né, do que cada um faz, repetir a lista. Então vamos lá, repetindo a lista, isso por ordem alfabética: Anésio Vieira Júnior, Antônio Carlos Francelli, Antônio Benedito Salgueiro Miguel, Aparecido Nogueira de Sá, Aristides Donizete Lopes, Bruno Zucarelli, Carlos Roberto Rocha, Cláudio Lopes, Fernando Oliveira, Henrique Rossi Wolff, José Américo Butti, José Maria de Paula, Juliano Rastelli, Márcio Daniel Egídio, Newton Fernandes, Otávio Miranda Junqueira, Paulo Afonso Pereira, Rafael Francisco da Silva e Telmo Godinha de Oliveira. Esses são os nomes que nós temos e são os nomes que nós conversamos. Se gravaram ou não, vocês vão descobrir durante esses próximos dias. O Espaço Livre fica por aqui. Na sequência vem aí as oportunidades de emprego e logo depois vem o Paulo Henrique com o Vale Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde.